A marca da besta é algo muito fácil de se entender. Exatamente isso. Embora seja um assunto do qual muitas interpretações errôneas foram feitas ao longo do tempo, por falta de cumprirem dois requisitos básicos, que inclusive é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. De fato, a marca da besta é algo simples de entender. E vamos destrinchar esse assunto. Eu sou Michael Anthony, teólogo, psicanalista, especialista em comportamento. E esse é seu canal de inteligência cristã, cognitivo, emocional, bíblica e espiritual. Curte, comenta, se inscreva aí. Bora destrinchar esse tão polêmico assunto, mas tão fácil ao mesmo tempo. Ok? Então vamos lá. Por que eu disse que é um assunto fácil de se entender? Por dois motivos básicos, porém muito importantes. Dois princípios. Quais são esses princípios? O primeiro princípio é interpretar Apocalipse 13, especificamente do versículo 16 ao versículo 18, interpretar esse texto à luz do Antigo Testamento. Então, essa é a primeira regra. Interpretar Apocalipse 13, especificamente ali do versículo 16 ao 18, à luz do Antigo Testamento. Essa primeira regra é uma regra para interpretar boa parte, na verdade, de forma geral, dos textos do Novo Testamento, especialmente o Apocalipse. Até porque o livro de Apocalipse, no Novo Testamento, é o livro que mais faz alusão ao Antigo Testamento, embora a maioria dessas alusões sejam segmentos de padrão ou citações indiretas. Mas é fato que o livro de Apocalipse, no Novo Testamento, é o livro que mais faz alusão do Antigo Testamento. Então, não tem como entender o Apocalipse como um todo e a marca da besta, que é o nosso objetivo de hoje, Apocalipse 13, 16 ao 18, sem entender a questão do que está lá no Antigo Testamento. Essa é a primeira regra e a gente vai não só falar da regra, mas mostrar como fazê-la e trazer os textos que vai deixar muito claro para nós o que é a tão mistificada marca da besta. A segunda regra é analisar e entender o texto, uma regra básica de exegese bíblica, que é analisar o contexto do texto. Então, essas duas regras vai nortear aquilo que a gente vai fazer aqui. É claro que tem várias outras questões, mas para dar um foco e você sair daqui com pelo menos duas regras importantes para você entender isso, e também para aplicar e entender outros textos, especialmente do Apocalipse. Então, entender o Apocalipse e Apocalipse 13 à luz do Antigo Testamento e entender Apocalipse 13 dentro do contexto onde ele está colocado. Beleza, pessoal? Então, dito isso, a gente sabe aí, né, que ao longo dos anos várias interpretações a respeito desse texto aí surgiram. Uma das mais famosas, né, relativamente recente, eu digo relativamente porque assim, não é tão nova assim, tem mais de 10, 15 anos aí, que é a teoria do microchip, que aí, por conta da evolução, da tecnologia, da criação dos chips, né, chips de identificação, chip de celular, chips que coloca na pessoa por várias situações, surgiu essa interpretação de que seria um chip colocado aí na testa, né, ou na mão direita. Vamos ler o texto de Apocalipse 13?
para a gente partir dessa premissa aqui, que aí já fica muito mais fácil. O texto diz assim, Apocalipse 13, do 16 ao 18, tá? E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, aliás, e escravos, lhes fosse posto um sinal na testa ou na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Nós não vamos falar do número, o 666, nesse vídeo, tá? É um assunto para uma outra situação. Vamos focar apenas na questão da marca propriamente dito, que é o versículo 16, né? Que diz que a todos, livres, grandes, pequenos, pobres, ricos, foi posto um sinal, né, na testa e ou na mão direita. E aí, como eu disse, várias especulações surgiram ao longo dos anos a respeito dessa marca, mas a gente vai ver aqui hoje que a maioria delas não tem nada a ver com nada. Ok? Então, vamos para a primeira regra. Interpretar Apocalipse 13, do 16 ao 18, à luz do Antigo Testamento. Por quê? Essa questão da marca na mão e na testa aparece lá atrás, já no Antigo Testamento. Não é uma criação. João não está criando algo novo aqui, com uma ideia nova, com uma imagem nova na mente, assim como em vários outros, talvez todo o livro de Apocalipse, tá? Existem menções a isso no Antigo Testamento e a gente vai entender o porquê, de onde, para a gente entender o que é tão temida, que não deve ser temida, tá? Marca da besta. A primeira menção a uma marca, um sinal na mão e na testa, está lá em Êxodo. Então, já no segundo livro da Bíblia, presta atenção nisso para a gente entender. Por isso, essa importância da referência bíblica, um pouco aqui, um pouco ali, não interpretar textos isoladamente, porque a primeira menção de uma marca na mão e na testa aparece já no segundo livro da Bíblia, tá? Que é Êxodo, mais especificamente lá no seu capítulo 13, tá? Êxodo 13, versículo 9, vai aparecer uma menção, e no versículo 16, vamos ler o texto para vocês? Abra a sua Bíblia aí, vou colocar, esta lembrança te será por sinal sobre a tua mão e entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Então, nesse primeiro texto, já aponta para algo que vai ser crucial, fundamental, sem o qual não dá para a gente entender a marca da besta, que é a lei do Senhor. Tá? O texto diz exatamente, e cita a lei, tá? Vou ler de novo aqui. E essa lembrança te será por sinal sobre a tua mão e entre os olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Então, aqui, fazendo menção a uma lei mais específica, né, que no caso ali é a separação dos primogênitos, logo em seguida da saída do povo de Israel do Egito, Deus já fala sobre o sinal. Aí você pode me falar, Michael, mas aí está falando entre os olhos, não está falando na testa. E aí tem duas questões. A primeira é uma questão lógica, porque isso aqui é testa também, tá? Isso aqui é testa. Mas mesmo sendo aqui também está
entre os olhos. Então, a primeira questão é essa, que é uma questão lógica, e a segunda questão é que os próximos textos vai falar dessa mesma forma e vai citar a testa ali de forma mais direta. Mas perceba, e eu dou ênfase porque isso é importante, que o primeiro texto na Bíblia que aparece o sinal na mão e na testa já aponta a direção da interpretação do texto lá do Apocalipse, que é a lei do Senhor, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Então, este sinal na mão e na testa é para que a lei do Senhor seja lembrada. E aí no versículo 16 vai se repetir, né? Isto será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos. Então, a primeira menção, logo no segundo livro da Bíblia, como a gente disse, já aparece e já aponta para a direção da interpretação da marca da besta, diretamente relacionada à lei do Senhor. Ok? O próximo texto do Antigo Testamento, onde vai aparecer esse sinal, vai ser Deuteronômio. A gente vai ter dois textos também em Deuteronômio falando a respeito disso. O primeiro é Deuteronômio 6, versículo 8. Também as atarás na tua mão por sinal e te serão por testeiras entre os teus olhos. Te serão por testeiras. Testeiras, cuja raiz da palavra é testa. Então, aqui já aparece a testa de forma mais literal. E aí, o Deuteronômio 6 está falando especificamente dos mandamentos, especificamente dos 10 mandamentos, porque se a gente vê Deuteronômio 5, Moisés acaba de fazer a repetição da lei, a repetição dos 10 mandamentos para o povo entrar na terra prometida, entrar em Canaã. E Deuteronômio 6, que é o texto do qual nós lemos aqui o versículo 8, começa assim, ó: e estes são os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Então, o texto já começa dizendo: estes são os mandamentos. E é só para você entender por que é o sinal aqui. Deus, né, fala lá para eles colocar um sinal. Mais à frente na tradução, na tradição, aliás, judaica, vai surgir os telefins, que é uma caixinha que eles, de fato, colocavam um sinal, que era uma caixinha mesmo ali na mão, né? E a gente vai ver até algumas imagens, se você procurar aí no Google, você vai ver. Telefins, coloca assim, telefins na testa. Você vai ver que os judeus colocou lá, de forma literal, uma marca na testa, embora, né, a gente não vê no texto essa necessidade, mas o judeu colocou lá de forma literal, né, essa marca lá. Mas qual que é o foco dessa marca? Os mandamentos de Deus. E Deuteronômio 6 está falando especificamente dos mandamentos, especificamente dos 10 mandamentos. E a gente vai ter outro texto logo à frente, ainda em Deuteronômio, que é Deuteronômio 11, o versículo 18. Está escrito assim: gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal nas vossas mãos e ponde-as como testeira entre os vossos olhos. E aqui também, mais uma vez, se a gente lê o texto e o contexto, aqui é Deuteronômio 11, tá? Se a gente vê Deuteronômio 10, voltar um capítulo atrás, do que a Bíblia está falando? Moisés está falando no início do capítulo 10 das segundas tábuas do mandamento. Se a gente voltar lá em Êxodo, acontece aquela cena que Moisés sobe no monte, Deus dá os mandamentos para ele, enquanto isso o pessoal ali já se corrompe, se idolatra, faz ali o bezerro de ouro, ele volta, fica estressado com o povo e quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Aí Deus manda ele fazer outras tábuas. No capítulo 10, Moisés está falando exatamente dessas segundas tábuas que ele mesmo fez e subiu no monte para Deus escrever
os 10 mandamentos. E aí, logo no capítulo seguinte, o capítulo 11, mais uma vez, gravai essas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos e ponde como testeiras entre os seus olhos. Então, percebe, como eu disse, João não está inventando a roda lá ao escrever o Apocalipse. Ele só está trazendo à memória algo que a gente vai precisar muito para não perder a salvação, para não ser marcados pela besta, que é nos lembrar dos mandamentos de Deus. E o último texto que a gente vai fazer menção aqui no Antigo Testamento, para a gente entender Apocalipse 13, a tão temida, polêmica, falada, controvérsia, marca da besta, é Ezequiel, capítulo 9, versículo de 4 a 6. Eu vou ler o 6 primeiro, e aí depois a gente volta, só para vocês entenderem. Versículo 6 diz assim, ó: matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Então aqui vai haver uma punição por conta do pecado de Israel, mas tem uma galera que tem um sinal. E aí o anjo vai dizer que não é para se chegar ou para punir essas pessoas. Agora vamos entender o porquê. Na verdade eu vou ler aqui do 2 ao 6, que aí vai ficar muito mais claro para nós. Ezequiel 9, a partir do versículo 2, diz assim: e vi 6 homens que vinham na direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na cintura. Então vê um homem ali, uma espécie de anjo, que tem um tinteiro de escrivão, que é como se fosse uma caneta de escrever da época. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Versículo 3. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim, o qual estava, e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem que estava vestido de linho e tinha o tinteiro de escrivão à cintura, e disse-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe os vossos olhos, nem se compadeçais. Versículo 6. Matai jovens, velhos, virgens, meninos e mulheres, até exterminados, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Então, esse texto aqui é simplesmente fantástico para a gente entender a marca da besta e, especialmente, a marca de Cristo, conforme a gente vai ver daqui a pouco, porque tem a marca da besta e tem a marca de Cristo, o selo de Deus. Aqui, para vocês entenderem o contexto, mais uma vez, o que está acontecendo aqui? Israel se desviou, Israel se apostatou, Israel começou a quebrar todos os mandamentos de Deus. Se você ler aqui o capítulo 8, isso vai ficar muito claro, capítulo 8 de Ezequiel. E aí Deus, como de costume, né, Deus não se deixa escarnecer, ele está enviando uma punição, ele está enviando uma destruição para Israel. E aí, antes de enviar, aparece um anjo com uma caneta, e essa destruição só vai acontecer depois que esse anjo marcar, fizer um sinal na testa daqueles que não se corromperam, daqueles que não se prostraram, daqueles que não quebraram os mandamentos de Deus, ok?
E mais uma vez, esse texto aqui, onde aparece o sinal o selo de Deus aqui, mais uma vez, está falando sobre quebra de mandamentos, porque quem vai ser punido? Aqueles que quebraram os mandamentos de Deus. Os outros serão marcados e poupados. Então, percebe o padrão? Um padrão muito claro. Eu citei para vocês aqui 5 textos, 2 no mesmo capítulo, outros 2 em capítulos diferentes. No Antigo Testamento, e todos eles falam sobre a marca. 4 deles falam sobre a marca, né, na testa e na mão. Um deles fala sobre a marca só na testa, que é igualzinho, idêntico, né, na verdade, muito parecido, muito próximo com Apocalipse 7, onde acontece o selo de Deus, que é onde a gente vai entrar já já. Ok? E aí a gente entra justamente nisso. Percebe que Apocalipse não. A similaridade entre os textos é muito grande. E aí, como eu disse, aqui a gente vê que é Deus colocando um sinal no seu povo, que é o quê? O cumprimento dos seus mandamentos, e esse sinal é sempre relacionado ao fato de lembrar o povo de estar sempre em obediência a Deus e aos seus mandamentos. E como eu disse aqui, o último texto foi Ezequiel 9, que aponta justamente para Deus marcando aqueles que são fiéis. E aí a gente entra justamente num ponto-chave aqui para nós, que é a marca de Cristo. Por quê? Assim como os ímpios têm a sua marca, que é a marca da besta, Cristo primeiramente tem a sua marca. Então, na verdade, Cristo primeiro marca o seu povo, porque a marca da besta está lá em Apocalipse 7. Só que no Apocalipse, aliás, a marca da besta está lá no Apocalipse 13. Só que antes disso, bem antes, né, 7 capítulos antes, já existe o selo de Deus, que é feito no mesmo local, que é na testa daqueles que são fiéis a Deus. Acompanha comigo aí, Apocalipse 7, do 2 a seguir, que diz assim, ó. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Então aparece um anjo aqui, ele tem o selo do Deus vivo, para selar, no caso. E ele chamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Os anjos vão danificar a terra e o mar. Perceba a similaridade desse texto com o texto lá de Ezequiel 9. Dizendo, não danifiqueis, estou no versículo 3 agora, tá? De Apocalipse 7. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. E viu o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, perceba a similaridade. Peço até para o pessoal da edição, coloca na tela aí, pode até colocar na frente do meu rosto aqui, não tem problema não. Coloca os 2 textos. Coloca o texto de Ezequiel 9, do 2 ao 6, e aí coloca também o texto de Apocalipse 7, do 2 ao 4. É muito parecido. Veja que legal. Em Ezequiel, o povo se corrompe, e por isso Deus vai enviar ali a sua punição, mas não antes de selar na testa aqueles que não mereciam essa punição. Em Apocalipse, a mesma coisa, né? Deus está ali abrindo os selos, e a gente sabe que para cada selo, para cada, né, as taças e tal, tem uma coisa, uma tragédia, digamos, uma coisa fatídica que acontece na Terra. Em Apocalipse 7, não diferente, mas aí mais uma vez o anjo fala, não danifiqueis a terra, o mar, antes que nós selemos na testa os servos do nosso Deus. Percebe? Por quê? Que não tem como entender o Apocalipse sem olhar lá para trás. Então, isso
é muito importante. E aí aqui a gente entra numa questão muito legal, que é o quê? Primeiro tem o selo de Deus, depois tem a marca da besta, porque o selo de Deus está desde lá do Antigo Testamento. Nós vimos aqui 5 textos onde aparece primeiro o selo de Deus no Antigo Testamento. Aí quando a gente vai para o Apocalipse, também primeiro aparece o selo de Deus em Apocalipse 7, só depois vai aparecer a marca da besta lá em Apocalipse 13, no mesmo lugar. Por que isso? Porque a marca da besta nada mais é do que uma tentativa de Satanás de imitar a Deus. Assim como ele faz desde o princípio, o que Satanás quer? Ele quer imitar a Deus, ele quer ser como Deus, ele quer ser Deus, ele quer a adoração que Deus tem. Inclusive a rebelião no céu foi justamente por conta disso. E desde então, Satanás sempre tenta imitar a Deus. Então, assim como o servo de Deus tem uma marca, tem um selo que está diretamente ligado e associado à guarda dos mandamentos, Satanás também cria para si um selo e marca ali aqueles que servem, porque quem não está marcado com o selo de Deus serve Satanás, tá? Jesus mesmo vai dizer isso, né, lá nos evangelhos, falando com o povo ali, inclusive liderança religiosa, e fala, vocês têm por pai o diabo. Jesus fala isso. Né? Então, aqueles que servem Satanás, Apocalipse 13, também tem o seu selo, que conforme a gente vai ver, a gente vai se aprofundar, é justamente ao contrário daqueles que são marcados por Deus, que obedecem os seus mandamentos, aqueles que são marcados por Satanás desobedecem os mandamentos de Deus. Certo? Então, isso é muito importante. Então, por que a gente defende que essa marca não é uma marca física, como a parada lá do microchip e tal, e companhia limitada? Porque Cristo também, e primeiro, marca o seu povo, os seus fiéis. E Deus não vai colocar, Jesus não vai colocar uma tatuagem em você. Jesus não vai colocar um microchip em você. Então, da mesma forma, por que a marca, não comparando diretamente, mas até na questão da tentativa de imitar, por que a marca de Cristo não é física e a marca, né, da besta precisa ser? Não faz sentido, e só que esse não é o único argumento e nem o principal. A gente vai, né, destrinchar isso. Então, a gente defende que essa marca, ela não é uma marca física, tá? Porque a marca da besta nada mais é do que uma tentativa de Satanás de imitar a Deus. Então, aqui a gente finaliza o primeiro elemento de como entender a marca da besta, como entender Apocalipse 13, como entender todo o Apocalipse e como entender boa parte do Novo Testamento, que é o quê? A luz do Antigo Testamento. Sem o Antigo Testamento não dá para entender a Bíblia, não dá para entender o Novo Testamento, não dá para entender os Evangelhos, e muito menos não dá para entender o Apocalipse, que é o livro do Novo Testamento que mais faz alusão ao Antigo Testamento. Ok? E aqui a gente vai para o nosso segundo elemento, que é a regra básica de exegese, na verdade, de qualquer exegese. Professor, o que é exegese? Exegese é o ato de extrair do texto bíblico o que ele está querendo nos dizer, sem querer colocar as minhas ideias nele, é entender o que o texto quis dizer, o que João quis dizer naquela época. Porque senão a gente corre em sério risco. Porque lá, né, selo significava uma coisa, hoje selo significa outra coisa, e se a gente for querer entender selo que João escreveu com base no que nós temos de selo hoje, fica um tanto quanto complicado, embora haja uma relação. Então, a gente finaliza aqui a nossa primeira regra e a gente parte para a nossa segunda regra importantíssima para entender que é o quê? Entender dentro do contexto. E qual é o contexto de Apocalipse 13, a marca da besta? O contexto, para começar, ele é do final do capítulo 11 até o capítulo 14. Por quê? A gente sabe que a Bíblia, a princípio, ela não foi escrita com capítulos e versículos, foi colocado depois para facilitar o encontro ali dos textos. O contexto, né, vai disso. E lá atrás não havia essa separação entre capítulos e versículos, foi colocado para facilitar ali a identificação e facilitar para encontrar os textos,
mas a gente lendo o texto aqui fica muito claro que esse assunto, ele começa no capítulo 11, especificamente vamos pegar ali o seu final, o último versículo, e finaliza no capítulo 14. E aqui entra algo muito importante para a gente entender. O último versículo do capítulo 11 tem algo que é de extrema, mais uma vez, extrema importância para a gente entender a marca da besta. Sem isso, não dá para entender. Vamos ler o último versículo, coloca aí para nós. Abriu-se, versículo 19 de Apocalipse 11, tá? Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da aliança foi vista no seu santuário. Logo em seguida, vai iniciar o capítulo 12. Mas no capítulo 11, João vê, abriu-se no céu o santuário e eu ouvi a arca da aliança. O que é a arca da aliança? A arca da aliança está lá, né, no Antigo Testamento, é o receptáculo de madeira coberto de ouro, que foi feito justamente para guardar as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. E nesse momento, João vê ela, João vê os 10 mandamentos. E isso não é coincidência, porque logo em seguida, no capítulo 12, aqui está finalizando o capítulo 11. E aí no capítulo 12, João vai fazer a primeira menção direta do livro inteiro de Apocalipse dos mandamentos. Exatamente isso. Logo vê o lugar de guardar as tábuas dos 10 mandamentos, João vai lembrar dos 10 mandamentos, que é Apocalipse 12, 17, que diz assim, ó. Então, o dragão irou-se e foi fazer guerra contra a mulher, foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o testemunho de Jesus, aliás, né? Eu li com a memória que fé vai ser outro texto. Tem o testemunho. Então, logo depois de João ver, né, a arca da aliança dos 10 mandamentos ali no céu, vai ter a primeira menção dos mandamentos de Deus. E aí percebe que é o seguinte, no capítulo 12, o dragão foi fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos. E aí, no capítulo 13, os que não têm a marca da besta estão sendo perseguidos, porque eles não podem comprar e nem vender, que é justamente essa guerra. O dragão foi fazer guerra contra os que guardam os mandamentos, porque os outros que não guardam os mandamentos já estão marcados pela marca da besta, que é justamente o descumprimento, né, a desobediência aos mandamentos de Deus. Isso é tão importante que vai se repetir, né? Apocalipse 14, 12 vai mais uma vez fazer essa menção. Diz, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, depois de ver a Arca da Aliança dos 10 mandamentos, por 2 vezes, João vai citar os mandamentos de Deus e vai dizer no versículo 12 de Apocalipse 14, ele diz de forma muito clara, aqui está a perseverança. O que é a perseverança? Dentre essa perseverança está aqueles que morreram para não ser marcado pela besta. Não, nós vamos continuar obedecendo e sendo fiéis aos mandamentos de Deus, mesmo que isso nos custe a vida. E é bom a gente se atentar para isso, tá? À medida que a coisa vai se afunilando no passar da história, que as pessoas vão sendo marcadas pela besta, a dificuldade para o povo de Deus se torna cada vez maior, muitos vão morrer, muitos vão ser presos, e aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé
em Jesus. Então aqui fica muito claro, com base no que nós já falamos, analisando o Antigo Testamento e analisando o contexto do texto. No Antigo Testamento, a marca na mão e na testa está diretamente ligado aos mandamentos, e quando a gente vai ver o contexto de Apocalipse, dos textos anteriores e posteriores ao texto que fala da marca da besta, os mandamentos de Deus estão citados de formas diretas e literal. Né? Então, conclui-se o quê? Gente, não tem conversa, não tem, biblicamente falando. A marca de Cristo é o cumprimento dos mandamentos, e a marca da besta, por conseguinte, é a quebra destes. Simples assim. Até porque se você pegar, né, Apocalipse 12, Apocalipse 13, o que a besta faz? Né? Aqueles que adoram a besta faz uma imagem de si, né? E leva as pessoas a adorarem ela. Que pessoas? As que receberam a marca da besta. Fazer imagem e conduzir pessoas à adoração é a quebra dos 2 primeiros mandamentos. A gente vai ver também que Apocalipse, né, vai falar, 12, 13, que ela proferia e também incitava o povo a proferir blasfêmias. O que é isso? A quebra do 3º mandamento. Então, quem está marcado pela besta está quebrando mandamentos de Deus. E aqui é muito importante a gente lembrar dos 10 mandamentos, que não são 9, são 10. Tá ok? São 10 mandamentos. E aqui eu só coloco uma ressalva, que é a seguinte. Ninguém consegue cumprir 100% os 10 mandamentos. Mas existe uma diferença muito grande entre estar tentando, se esforçando, sofrendo às vezes, né, quando a gente peca, quando a gente quebra algum mandamento, a exemplo do que está lá em Mateus 5, né, nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esses que choram nas bem-aventuranças são que choram por conta do seu pecado, que às vezes quando cai ali, aquilo acaba com a pessoa fica destruída. Meu Deus, pequei, fiz algo de errado, Senhor, misericórdia de mim. Existe diferença, uma diferença muito grande entre esses e aqueles que estão entregues, ou aqueles que estão, como eu digo, por conveniência, se entregando à quebra dos mandamentos. Então, e aqui quando eu digo conveniência, tem algo muito importante que a gente precisa dizer aqui sobre a marca da besta, que é o seguinte: existe muito crente, existe muito cristão, existe muito evangélico que está ou que será marcado pela besta. Como assim? Aqui tem algo importante, que a marca da besta, ela é na mão ou na testa. Por que na mão ou na testa? Na testa ou na mão? Porque quem está marcado na testa são as pessoas que elas pensam como o sistema, elas são entregues, elas estão perdidas, elas já estão lá alucinadas, seguindo a rodo, descendo de tobogã nos padrões deste mundo. Mas tem a galera que recebeu a marca só na mão, embora indiretamente elas também tenham, né, na testa, mas por que na mão ou na testa ou na mão? Esses que receberam a marca na mão são os crentes. Como assim? São pessoas que elas muitas vezes estão nas igrejas, estão na igreja, estão indiretamente servindo a Deus, mas com as suas ações, com as suas concessões, com as suas negociações, com o seu jeitinho, estão cedendo à vontade do diabo e, consequentemente, estão sim marcadas pela besta. É aquele pessoal que Jesus fala lá, salvo engano, em Mateus 7. Confere aí se é isso mesmo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Se for isso mesmo, edição, coloca aí para nós, se for Mateus 7. Né? Acho que é a partir do versículo 15, salvo engano. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos milagres e maravilhas, tal. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, né? Nunca vos conheci.
talvez não esteja citando o texto 100%, que estou falando de cabeça aqui, mas na prática é isso aí. Onde está essa galera? Essa galera está na igreja, né? Só que elas não fazem a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É cumprir os mandamentos de Deus. Então, isso é muito importante. E aqui a gente parte para uma finalização. Então, nesse sentido, de forma um pouco mais filosófica, o que significa a marca na testa e na mão? A testa é justamente os nossos valores. A exemplo do que diz lá em Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é entrar na nossa mente o conhecimento de Deus, a sua palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6, né? Salvo engano. Conhecimento do quê? Conhecimento de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, disse Jesus. Então, a mente significa o nosso intelecto, né? Aquilo que norteia a nossa vida, as nossas crenças, os nossos valores. E o que tem que permear esses valores da nossa mente? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. E a mão direita, o que significa a mão direita? A mão direita é a nossa mão da força, do poder, da ação, onde a gente está entregando a nossa força vital, onde a gente está entregando a nossa vida. Porque tem muita gente, e aqui eu falo principalmente com os crentes, os evangélicos, os cristãos, tem muita gente nas igrejas por aí, mas que, embora sejam relativamente assíduos nas igrejas, mas estão vivendo um evangelho falso, um evangelho do materialismo, a exemplo do que Paulo, né, fala lá, né, para Timóteo, em 1 Timóteo 6, 9 e 10, a respeito daqueles que querem ficar ricos e que caem na fé. A exemplo também do que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, né, dos homens desse mundo, que são pessoas da igreja, o texto vai dizer ali, mas que são presunçosos, gananciosos, ou seja, que estão na igreja, mas não estão servindo a Deus. E aqui é bom a gente lembrar da parábola do rico e Lázaro, né? Porque Lázaro é o mendigo da parábola. E o rico da parábola, e os dois são crentes. Tanto Lázaro, que é o mendigo, quanto o rico. Só que quem vai para o céu no final? Lázaro é o mendigo, mas é fiel. O rico também é crente, é rico, mas não é fiel, não é temente a Deus. Não estou dizendo que a gente precisa ser mendigo, que a gente precisa ser pobre, mas muitas vezes, para servir a Deus de fato, a gente vai precisar levar uma vida mais simples. Mas isso é fato, tá? É claro que, como eu disse, não como regra, tem pessoas com as quais Deus vai abençoar com posses e bens e vai fazer prosperar, e tá tudo ok, né? Se você é um desses, né, manda um alô para nós aí, manda um pix para nós. E tá tudo ok, não tem nenhum problema. Mas perceba se você não está vendendo a sua fé, não está vendendo a sua alma, não está vendendo a sua família, não está vendendo o seu devocional por questões materiais e já está marcado pela besta. Entende? Então, pessoal, é isso. Então, recapitulando, por que é muito fácil entender a marca da besta? Porque a gente entende ela, primeiro, à luz do Antigo Testamento, e lá tem a marca de Deus no Antigo Testamento, que também é na mão e na testa, que é o cumprimento dos mandamentos de Deus. Segundo, por que é muito fácil entender a marca da besta? Porque a gente entende ela à luz do contexto do texto, que aqui vai pelo menos do final do capítulo 11 de Apocalipse até o capítulo 14. No final do capítulo 11, João vai ver a Arca da Aliança, que é onde é guardada as tábuas dos 10 mandamentos. No capítulo 12, a mulher, né, é perseguida. E quem é a mulher? Os filhos da mulher é justamente aqueles que guardam os mandamentos que João acabou de ver. No capítulo 13, explica como se dá essa perseguição e faz uma diferencinha ali entre os grupos, inclusive que aqueles que guardam os mandamentos vai ter dificuldade de sobrevivência, inclusive nesse período. No capítulo 14 enfatiza isso, mas também enfatiza no versículo 1 que no céu estão aqueles que não estão com a marca da besta na testa ou na mão, mas estão com a marca de Deus, tá? Lá de Êxodo, conforme a gente
viu? Êxodo 13, 9 e 16, Deuteronômio 6, 8, Deuteronômio 11, 18, estão com a marca de Deus no seu pensamento e nas suas ações. Então, eu finalizo dizendo, a marca da besta é a desobediência a Deus e aos seus mandamentos. É a desobediência aos 10 mandamentos. E são 10, gente, não são 9. Falei que é fácil, não tem nada a ver com chip. Uma ressalva para finalizar, a gente não descarta a possibilidade 100%, embora só não descarta por questão de responsabilidade, né? Então a gente não descarta a possibilidade de uma marca física. Mas quando a pessoa recebe uma marca física é porque ela já foi antes convencida no seu intelecto por vários motivos, por várias possibilidades de motivos. Ok? Então cumpra os mandamentos de Deus por amor, com dedicação, com paixão. Adore a Deus e você não vai ser marcado pela besta grande. Abraço, Deus abençoe. É nós. Curte, comente, se inscreva, manda no grupo aí para quem quer saber o que é a marca da besta. E não seja besta.